Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um momento de reflexão, de meditação, tendo como base a obra O Autodescobrimento, uma busca interior do Espírito Joana de Ângeles, como temos feito aí nos nossos sábados de manhã, nesses momentos que escolhemos para conversarmos um pouco, né? Então iremos dar sequência ao trabalho da Joana, lembrando da necessidade que nós temos, todos nós, de melhorarmos o nosso nível de consciência a respeito da vida, a respeito de todas as ocorrências que nos alcançam. Isso para que a gente possa também melhorar os nossos acertos e aproveitar melhor a vida também, né? Porque muitas experiências passam por nós e nós não retiramos dela a lição que nos propomos retirar quando deixamos a vida espiritual e viemos para cá, nesta grande escola de aprendizado que é a existência, que é o corpo, que nós nos propomos antes de sairmos de lá, que nós iríamos fazer todos os esforços, que nós iríamos prestar atenção na caminhada, que nós iríamos ouvir as pessoas, que nós iríamos ouvir os corações, que não iríamos nos dedicar somente ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, mas queríamos também verificar a humanidade à nossa volta. Não importa a tarefa que estejamos desenvolvendo, não importa a profissão, o trabalho, onde nós estivermos, mas onde estivermos, diz o Espírito Fabiano de Cristo, estamos entre irmãos. E como irmãos, devemos uns para os outros um auxílio, uma atenção especial. Todo irmão, toda pessoa que passa pela nossa vida merece uma atenção especial. E essa atenção tem que ser o que há de melhor em nós. Porque Jesus, ele disse nas suas colocações, né, para os discípulos na época, para que nós também pudéssemos meditar depois. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Então, que nós pudéssemos dar ao outro o melhor de nós. Tanto que nós sempre colocamos nas nossas reflexões, né, nessa introdução que estamos fazendo também, que não é importante sermos os melhores naquilo que estamos fazendo. Isso é o que menos interessa e menos importa. Porque os melhores serão sempre substituídos por outros melhores. Não existe o melhor, né? Aquele que, porventura, hoje é considerado o maioral, o melhor em tudo quanto ele faz, existe outro que vem, faz melhor que ele, e as coisas vão. Porque a natureza ela é progressiva, e a evolução também, a evolução não estaciona o espírito naquela condição para que ele seja para sempre detentor daquela informação só, né? Mas nós não temos que ser os melhores, mas fazermos o melhor que nós pudermos naquilo que estamos fazendo. Não interessa a tarefa, né? Fazer o melhor significa dar de si mesmo o que a gente tem de mais especial, o que nós temos de especial. Porque é isso que a vida espera de nós, para que a gente crie um nível de consciência mais ampliado das coisas, nós precisamos dar o melhor da gente, principalmente e sobretudo nas nossas relações humanas, que é o que mais importa na Terra. A posição que a gente ocupe, o que nós representamos, nossos títulos, eles não têm valor algum para o espírito imortal. O título em si não vale nada. Comunicação da Rainha de França, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela diz assim: rainha eu fui, rainha imaginava ser no mundo dos espíritos. Que decepção! Ou seja, chegou lá, rainha, cadê a coroa? Cadê as regalias, as honras? Nenhuma, né? Então, nossos títulos na Terra são é o que menos importa para nós. Muitas vezes um serviçal que está fazendo um trabalho bem subalterno, porque todos faremos um dia, se não fizermos, vamos fazer, para a gente aprender nos vários empreendimentos existenciais, as lições que nós precisarmos. Se ele estiver fazendo com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, a existência dele terá valido muito mais do que a existência de um grande nome da ciência, um grande nome da tecnologia, um grande nome aí das artes, seja lá do que for, que agiu com empáfia, com orgulho, com vaidade, e na verdade não aprendeu nada. Chega no mundo espiritual, vai se surpreender com o nada que criou. Porque é o que a gente leva, né? Acordamos no mundo espiritual dentro da atmosfera que criamos durante toda a vida. Nós vamos criando uma atmosfera espiritual em torno de nós e em nós, e desencarnamos dentro dela. Então, se é uma atmosfera elevada, de grande espiritualidade, acordamos assim. Aí não interessa onde a gente vai estar.
Se estivermos numa colônia vai estar bom, se estivermos numa região menos satisfatória vai estar bom também, porque nós vamos estar felizes onde a gente estiver. Mas se nós não construirmos essa atmosfera elevada, ao partirmos daqui, acordaremos dentro das angústias, das agonias que nós criamos para nós mesmos. E aí também não importa onde estivermos. Alguém pode nos recolher num canto de repouso sublime do mundo espiritual, nós estaremos aflitos do mesmo jeito, angustiados e perturbados da mesma forma. Então esses níveis de consciência que nós precisamos nos atentar o mais urgente possível para que a gente aproveite melhor, principalmente a relação humana, que é o mais importante. Por isso é que asseverou Jesus a respeito do perdão para Pedro, que era muito importante perdoar o quanto fosse possível, né? Falou para reconciliar com o inimigo, enquanto a gente estivesse a caminho com ele. E foi falando muitas lições que ajudam-nos, como espíritos imortais que somos, a irmos construindo uma felicidade que só pode ser feita à custa de cada minuto, de cada detalhe e da melhoria do nosso nível de consciência em relação à vida. E o outro é o nosso parâmetro. O Livro dos Espíritos diz que o homem que se isolasse perderia a referência de si mesmo. Então, se nós nos isolássemos a título de santificarmos-nos, daqui a um pouco não sabemos mais nem quem somos. É o outro que nos dá o parâmetro. É ele que diz se eu sou paciente, se eu sou tolerante, se eu sou orgulhoso, se eu sou vaidoso. É o outro que me diz isso. E é o outro também que me dá a possibilidade de desenvolver os meus potenciais enobrecidos, né, das energias melhores, dos sentimentos melhores, né? Então hoje, nós dando sequência a esse pensamento, a Joana fala da consciência responsável, onde ela estava dizendo que a título, nós estamos já passamos do início do capítulo, né, onde ela dizia assim que por conta de cumprir responsabilidades na Terra, muitas crueldades foram feitas, muitas maldades foram feitas e as pessoas diziam que estavam apenas cumprindo os seus deveres. Os remanescentes do nazismo, de outros governantes déspotas e outras pessoas que foram ali pegas realmente cometendo atos bastante complicados para nós como seres humanos. E aí a pessoa diz, mas eu estou só cumprindo o meu dever. Então, a responsabilidade que está investida, da qual eu estou investida, não me dá o direito de não utilizar uma lei básica de que nos falou Jesus, que é a única que tem valor em qualquer empreendimento quando nós estamos servindo, que é a lei de amor. Enquanto eu sirvo, eu tenho que amar. Se eu estou servindo e eu não estou amando enquanto estou servindo, o meu trabalho não tem valor algum para mim, pode ter para o outro. Eu posso tomar providências que facilitem a vida dos outros, mas se não for com amor, não está servindo de nada para mim. Eu não estou crescendo com aquilo, né? E às vezes muita gente faz coisas até maldizendo os outros, né? Fazem coisas que no automatismo de cada dia, das suas horas, né? E ela diz aqui que massacres cruéis, então, atitudes agressivas se refugiaram na transferência de responsabilidade para outros. Eu só cumpro ordens. Depois ela diz também que dessa forma a pessoa se sente inculpada, ou seja, ela não tem culpa. Eu não tenho culpa do que eu estou fazendo. Na verdade, está botando para fora as suas tendências negativas, violentas, né? Uma pessoa por si só não faria, não teria coragem de ser violenta por timidez ou por uma série de impeditivos sociais, né? Que tem a ver com educação social. Mas se ele botar, por exemplo, uma farda policial, aí ele vai utilizar daquela violência contida, agora desculpando-se com a farda. Ou outra denominação qualquer de trabalho, onde a pessoa tome a violência como uma forma de exercitar a sua autoridade. Na verdade, já é um espírito violento, que não tem consciência das suas responsabilidades e que usa o cargo ou a ocupação que está desempenhando para poder, então, se manifestar dessa maneira. Então ela diz que isso não é cumprir responsabilidades, não é ser responsável, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala que a autoridade, nós vamos prestar conta da autoridade que tivermos e de todos aqueles que estavam sob a nossa responsabilidade. Todas as pessoas, na família, no trabalho, na rua, qualquer lugar onde, de alguma maneira, coordenarmos uma ação, ali está a nossa responsabilidade implícita. E nós teremos que prestar conta disso. A própria consciência, né? Já que essas responsabilidades não são dadas para o nosso crescimento.
Ela coloca aqui, ó, os sicários dos campos de concentração, os belicosos, assim procede, dizem, para desincumbir-se de determinações que receberam de chefes e comandantes. Aí a Joana completa então dizendo: a responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência, nem ignorar os deveres de respeito para com a vida, para com os demais e as demais criaturas. Então, jamais qualquer ato de delinquência, qualquer exagero, né, do nosso comportamento, nós vamos poder justificar que nós estamos desempenhando uma função. Responsabilidade é desenvolver tarefas que beneficiem os outros, até mesmo quando precisarmos ser duros, precisarmos ser firmes. Nós temos que lembrar que, de forma alguma, humilhando os outros, colocando as pessoas numa condição de inferioridade perante a si mesmas e a todo mundo, nós vamos conseguir qualquer coisa com isso. Humilhar as pessoas na frente dos outros, né? Não atender bem, não cuidar bem das pessoas quando elas estão sob a nossa guarda. Os profissionais da saúde, da educação e de todas as áreas. Aquele que vem à tua presença traz um recado de Deus para você. E esse recado é um recado que tem como finalidade despertar um sentimento em você. Então toda pessoa que tem contato conosco, ela vem para nos movimentar um sentimento. Porque o homem, segundo Joana de Ângeles, é o seu sentimento. A plataforma sobre a qual a nossa vida está edificada é a plataforma do sentimento. Então os nossos sentimentos, quando melhores e enobrecidos, eles nos trazem plenitude e trazem paz. Quando eles são duros, quando eles são simplesmente frios, destituídos de piedade, de misericórdia, de compaixão, da responsabilidade verdadeira, eles não trazem benefício nenhum para nós. A função fica feita, ou seja, o trabalho foi realizado, mas o sentimento não foi edificado, não houve aprendizado. Não houve aprendizado. A gente até brinca, né, aqui comentando que no caso da sopa fraterna, né, que a pessoa vem para a sopa como voluntário. Aí está lá cortando legumes e falando mal da vida dos outros com a pessoa do lado. Ou então, pensando lá em alguém, em alguma coisa, em algum lugar onde ela está com um plano negativo, uma coisa ruim, está na cabeça, está imaginando uma forma de como é que ela vai abordar aquela pessoa, o que ela vai falar depois que ela encontrar a pessoa. As mãos estão trabalhando, mas o espírito não. Um robô faria a mesma coisa. Nós pegássemos um robô, colocássemos ali, programássemos ele, aliás, ele corta com muito mais precisão, né? Ele faz uns cortes até mais precisos que a gente, que um fica maior que o outro, né? Um processador dá conta do que 10 pessoas fazem. Você bota as coisas no alimento lá dentro, liga, ele vai bater o alimento lá, vai dar conta muito mais do que a gente faria, nós todos cortando, né? Mas só o ser humano tem a capacidade de fazer de uma forma, que é fazer com amor. Utilizando o próprio sentimento naquilo que faz. Impregnando aqueles legumes, impregnando aqueles recursos com sentimentos nobres. Uma mulher, uma mãe de família, quando está fazendo a sua refeição para a sua família, ela pode impregnar aquela refeição de recursos que vão beneficiar a todos, como ela pode intoxicar toda a família. Aí faz a comida, todo mundo come, dá um negócio, todo mundo passa mal. Ela fala, mas estava tudo muito bem, os alimentos que eu usei estavam todos ótimos, não tinha nada, Pois é, não tinha nada mesmo. Mas o conteúdo emocional, o conteúdo do sentimento que foi ali colocado não foi um conteúdo bom. Irritada, perturbada com alguma coisa, nervosa, desequilibrada, ela irradiou para cima daquilo que ela estava fazendo toda aquela energia negativa própria daquele estado de alma que ela se encontrava naquele momento. E intoxicou o alimento, né? Intoxicou o alimento. E aí é uma coisa que nós temos que tomar bastante cuidado, né? Porque o sentimento ele tem um valor inestimável para o espírito, né? O sentimento ele é a plataforma onde nós nos movimentamos. A nossa vida toda se movimenta em torno dos nossos sentimentos. Se eles são nobres, com certeza a nossa vida vai ser melhor, né? Com certeza a nossa vida vai ser melhor. Eu vi uma reportagem há uns anos atrás de uma senhora que ela vendia milho na rua, milho cozido, numa cidade grande. Mas nos arrebaldes da cidade, nos bairros mais carentes. Ela não ia para a cidade porque nem deixavam ela vender para lá. Então ela enchia o carrinho de milho cozido e levava uma panela, ia cozinhando o milho para vender esse milho.
Aí o repórter, fazendo uma reportagem de rua, desses vendedores de rua, viu ela e foi atrás dela. Ficou ali de longe, filmando. E percebeu uma particularidade. Ela vendia e dava 4, 5 espigas de milho para as crianças carentes e necessitadas dos bairros que ela ia passando, que vinha. Então ela chegava no final do dia, ela terminava com um valor muito pequeno de dinheiro arrecadado, porque a maior parte do milho que ela levava, ela doava, ela dava para as crianças, para as pessoas que vinham, que não tinham condições, que ficavam olhando, ela ia dando esse milho. Aí depois de uma semana atrás dela, o repórter chegou para ela e disse assim: mas senhora, a senhora sobrevive da venda dos milhos? É claro, meu filho, eu compro minhas coisas, né, com a venda do milho. Mas eu vi que a senhora doa quase tudo que a senhora traz. Não sobra nada para a senhora. E aí ele tomou a grande lição da vida dele, que ele nunca mais vai fazer essa pergunta para ninguém. Ela disse assim: sobra-me o necessário para que eu possa comprar o que eu preciso para sobreviver. E o repórter ficou assim, parado, sem ação, agradeceu ela tudo e foi embora. Deve estar pensando até hoje nessa lição, né? Sobra-me o necessário, porque nós conseguimos sobreviver com um valor muito menor do que o valor que nós sobrevivemos. Nós precisaríamos para viver muito menos do que nós temos, mas muito menos mesmo. E muitas vezes a gente não se acha valorizado, não acha que está ganhando o suficiente, não acha que tem o suficiente, acha que deve ter mais coisas. Olha para a vida da gente e olha para a vida dos outros e faz comparações. Por que o fulano chegou a aquilo lá e eu não consigo? E aí muitos trabalham a morrer, esquecem da família, esquecem dos filhos, esquecem do semelhante e vai viver egoisticamente tentando amontoar coisas. E Jesus disse: tratai de juntar tesouros no céu. Lá nem as traças e nem a ferrugem vão consumir com nada. Mas se você juntar tesouros na terra, aí ele fala na parábola lá, né? Para quem é os tesouros que você juntou? Ainda hoje vou tomar a sua alma. E aí? Então, ou seja, a gente pode ter alguma coisa, não há problema nenhum. A gente pode ter as nossas coisas, mas nós não podemos viver exclusivamente com a ideia de possuir. Que ela seja a consequência de um trabalho natural que a gente vai fazendo. Que uma luta que não seja exagerada, que não comprometa as nossas relações humanas, que não coloque as pessoas em segundo plano, abaixo da nossa luta pela vida. Se a nossa luta pela vida vier em primeiro lugar, está tudo errado. Se a luta pela sobrevivência vier em primeiro lugar, está tudo errado. Jesus disse: o Filho do Homem não tem nem uma pedra para repousar a cabeça. Para explicar para a gente que com muito menos a gente sobreviveria. E aí nós perdemos muito tempo atrás da administração das nossas coisas materiais, perdemos um tempo imenso. Gente, é tempo perdido. No livro No Mundo Maior, qual é o livro que nós estamos dando, Célia? No Mundo Maior, né? Estamos dando no Mundo Maior. André Luiz fala, ele diz assim lá, que aquele que corre atrás dos valores dos instintos, né, vive pelos instintos, ele se embrenha num labirinto de consequências da lei de causa e efeito, das consequências da lei de causa e efeito. Perde tempo e perde energia. Ou seja, se eu quero viver só aquilo que os meus sentidos possam desfrutar, e não que os meus sentimentos verdadeiramente podem desfrutar, que é o que me interessa, então eu vou viver o quê? Eu vou viver uma vida trocada, invertida. Estou juntando tesouro onde não devo. Né? Então ela disse assim: eu ganho o suficiente. Ela não precisava mais do que aquilo que ela conseguia no final do dia, né? Para poder comprar lá o alimento, as coisas para os seus filhos. E era isso aí que ela vivia. Amar as pessoas, proporcionar a alegria, a felicidade daquelas pessoas que procuravam o carrinho dela era mais importante do que os mais alguns reais que ela poderia ganhar e vendendo mais algumas espigas de milho. Nós não estamos na condição de quem precisa fazer isso, mas reclamamos da condição que nós temos. Reclamamos. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Com toda a certeza absoluta disso. Né? Consciência.
nível de consciência que nós precisamos ir adotando para podermos simplificar a nossa vida, né? O mais importante, o tesouro mais sublime nós já temos, que é a nossa família. São os seres amados que estão à nossa volta, que são tesouros inestimáveis. E nós não prestamos atenção. Está ali à nossa volta, os seres amados, né? A própria profissão, o trabalho que nós desempenhamos, o trabalho, não tanto o recurso amoedado que ele nos dá, mas o trabalho em si já é uma oportunidade abençoada de servir, que nós poderíamos utilizar com muito afinco, com muita energia, fazendo das pessoas que nos procurassem nossos irmãos, para que eles levassem para casa alguma coisa muito maior do que o nosso serviço prestado a eles. Você pode fazer um serviço esmerado, né? Você pode fazer um serviço esmerado e entregar para a pessoa só o serviço. Quando você pode, além do serviço que você vai fazer esmeradamente, você pode entregar alguma coisa a mais, um pouco de você. A Madre Teresa dizia isso, Madre Teresa de Calcutá, dizia que as pessoas têm que levar para casa alguma coisa a mais. Tem que levar alguma coisa de nós também para casa. E a benfeitora Maria Dolores, uma vez, na época, quando nós estávamos aí nas nossas preocupações com a parte assistencial, né? De levar isso, fazer aquilo, tudo, ela dizia assim: tá bom, é muito bonito vocês darem todas essas cestas básicas. Mas aí ela me disse assim: o que há de você naquilo que você dá? E eu estou pensando nisso até hoje. Há uns 10 anos que ela falou isso. O que há de você naquilo que você dá? Se não tem nada, você não foi mais do que um entregador de pizza. Eu estou lá, pegou lá e entrega. Pega o dinheiro e vai embora. Tem sua validade? No Evangelho diz que tem. No Evangelho com o Espiritismo diz assim: fica muito satisfeito, passa à minha direita e fica muito satisfeito de que a tua esmola te seja contada. Ou seja, foi uma esmola, você deu, tá bom, tem um valor. Mas e o valor profundo que a esmola nos propõe, ou que a caridade nos propõe, que o benefício ao outro nos propõe, que é justamente trabalhar o nosso sentimento, a melhoria do nosso sentimento, das nossas emoções, para nos tornarmos melhores e aprendermos a amar como Jesus ensinou, que é amar um ao outro como a gente gosta de ser amado. Ou, indo mais longe, né, que é uma utopia ainda para o ser humano na Terra. O 11º mandamento instituído pelo Cristo, que para nós é uma utopia ainda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é terrível. Porque se amar um ao outro como amar a gente mesmo. Por isso é que olha a sabedoria do Cristo. Como ele sabia que esse seria um mandamento muito para o futuro, ele já deu um mais próximo para nós. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Porque todo mundo quer coisas boas para si mesmo. Todo mundo, se quer, deseja a mesma coisa para o teu semelhante. Faça por ele o que você gostaria que fosse feito para você. Não preste simplesmente um serviço para ele. Não atenda simplesmente a uma obrigação ou cumprimento de um compromisso. Deixe que as pessoas levem alguma coisa de você para casa. Li uma crônica de um autor espírita que ele disse assim: numa repartição dessas do INSS aí da vida, um homem foi lá, já com uma certa idade, para pegar o seu dinheiro, fazer lá um recadastramento e conseguir pegar um dinheiro que ele tinha que receber lá. E ele foi para pegar a guia, para receber no banco, e foi com uma ideia: vou pegar esta guia, vou passar no banco, vou recolher o dinheiro, entregar para minha família, depois eu vou me matar. Minha vida não tem mais sentido. Ninguém se importa comigo, nada presta. As pessoas me olham como se eu fosse um toco, uma planta, que você passa os olhos, mas olha, mas não vê. Então eu vou deixar lá o dinheirinho para eles e vou me matar. Aí quando ele chegou no guichê para ser atendido pela moça, habilmente, a moça era uma legionária que trabalhava na Legião da Boa Vontade. Habituada a lidar com problemáticas dos outros, ela sentiu que aquele homem não estava bem. E ela demorou-se um pouco mais atendendo ele. Ela poderia simplesmente ter preenchido a guia, entregado para ele e deixado ele embora. Ela teria cumprido fielmente a sua obrigação. Quando ela percebeu, ela segurou-o mais, foi lá para dentro, voltou e começou a conversar com ele. Falou do dia, falou das roupas dele, falou dos cabelos dele. O senhor deve ter trabalhado muito. A sua vida deve ter sido uma vida maravilhosa, porque é uma pessoa que chega à sua idade dessa maneira. E ele foi se interessando, ela foi conversando com ele. Conversando.
E todas as certezas de pôr fim à sua vida naquele momento, foram fenecendo. Quando terminou a conversa, ela entregou-lhe a guia e ele disse, na crônica ele diz assim: ela me deu o sorriso que salvou a minha vida. Ela me entregou a guia e me deu um sorriso que está gravado no meu coração até hoje. Quando ele escreve a crônica, ele diz assim: está gravado no meu coração até hoje. Aquele sorriso salvou a minha vida. Fui lá, peguei o recurso, entreguei para a minha família e comecei a olhar os meus da mesma maneira que eu fui olhado por aquela mulher. Percebi que eu podia fazer pelos outros o que ela fez por mim. Senti que eu tinha alguma coisa assim que podia dar sentido à minha vida. Mas eu estava equivocado, eu achei que eu é que tinha que receber. Descobri que eu podia fazer pelos outros o que ela fez por mim. E saí eu também pela rua, para os lugares onde eu via pessoas acabrunhadas, tristes, sentava perto e ficava longas horas conversando com as pessoas. E até hoje, ele já com 89 anos, estou aqui, vivenciando a mensagem do amor, como nos ensinou Jesus, ele escreve na sua crônica. Como eu disse, as pessoas não têm que sair da nossa presença com alguma coisa a mais do que só o nosso serviço prestado. Uma mãe pode ser muito mais do que uma genitora, do que alguém que deu à luz. Um pai pode ser muito mais do que aquele que ajudou a pôr um filho no mundo e cuida só de prover o sustento do seu lar. Um irmão pode fazer muito mais do que ser um parceiro consanguíneo do outro que está ali do seu lado na mesma casa. Um servidor num trabalho qualquer pode ser muito mais do que um funcionário. E assim por diante. Porque nós não estamos no mundo das formas para viver as formas. Estamos no mundo das formas para viver as nossas relações humanas através das formas. As coisas que estão à nossa volta são só adereços para que nós possamos viver os nossos sentimentos. É assim que funciona a lei da existência. Porque tudo isso que nós estamos enxergando não existe. Essas coisas aqui são o quê? Matéria, são matéria perecível que o tempo vai dissolver. Mas nós somos imortais. Nós não vamos morrer nunca, embora percamos daqui um pouco o corpo físico. Mas vamos continuar vivendo. E levaremos para a nossa vida contínua de eternidade o que somos. O que somos vai conosco. Mas o que nós vivenciamos como no mundo das formas fica tudo aqui. O que nós juntamos, as coisas, fica tudo aqui. Mas o que nós somos, os nossos sentimentos, vão conosco. E o espírito, em cada encarnação, ele pode ser muito mais feliz do que na anterior, independente da forma como ele venha. Alguém diz assim, quer dizer que eu vou vir rico, eu vou vir com dinheiro, vou vir com um monte de coisas? Independente da posição que o espírito vai ocupar, a felicidade é um estado de alma, não é um estado de coisas que se possua, não é estar nas coisas, né? Se isso fosse verdade, o índice de suicídio seria entre os miseráveis, e não é. A Organização Mundial de Saúde diz que o maior número de suicídios estão entre as pessoas abastadas, que têm tudo. Gente que tem a vida com tapetes vermelhos para passar sobre ele. Artistas, pessoas que têm muito, são esses que morrem, são esses que se matam. O miserável não se mata. Ele luta com toda a gana para procurar um sentido para a vida dele e se ajudam, se entreajudam, né? E vão caminhando. Enquanto que o outro sai do portão da garagem, aciona o controle lá, o portão eletrônico abre, os vidros escuros, ninguém vê lá dentro, quem está lá dentro, sai, vizinhos não se cumprimentam, não se conversam. As casas das pessoas mais simples não tem nem muro, um no quintal do outro. Só passa um do quintal do outro, os filhos de um vivem dentro da casa do outro, que vive na casa do outro, e aquela interação que é, na verdade, o que interessa para todos nós. A gente quer fugir do contato humano cada vez mais. Mas aqueles que não têm nada materialmente para perder, porque nós temos coisas que nós temos medo de perdê-las. Nós temos medo de a nossa casa ser assaltada, nossas coisas serem roubadas. Enquanto que eles, não tendo nada para se preocupar com isso, vão se preocupar com o que é verdadeiro e o que tem mais importância, que é a relação humana. E isso dá brilho, dá alegria, da paz, da felicidade. Nossas frustrações provêm do vazio que nós trazemos na alma
não preenchido pelos valores emocionais superiores, pelos sentimentos. Nós não preenchemos os sentimentos, então temos depressão, temos síndrome do pânico, temos patologias emocionais de toda ordem. Fugimos para essas patologias de maneira a querer fugir da gente mesmo. E assim vai. Nos perdemos nesse labirinto, como diz o André Luiz, num labirinto das causas e dos efeitos. A nossa indiferença vai criando efeitos negativos, que são verdadeiros labirintos onde a gente vai tendo que andar dentro deles. A indiferença para com o ser humano, para com a nossa própria vida, no sentido de enobrecê-la, né? Todos nós temos um dever muito sublime e sagrado, que é o de nos melhorarmos, de buscando a conquista do amor, que é a finalidade da existência. Nós não viemos à Terra para fazer outra coisa, viemos para a Terra para aprender a amar. Só para isso. Nós só viemos à Terra para isso. E Jesus falou, quem tem maior amor? Aquele que tem coragem de dar a vida pelos seus amigos. Foi o que ele fez. Se ele, que é o governador espiritual da Terra, o maior espírito conhecido e que não vai haver outro nos destinos do planeta Terra, disse que quem tem maior amor é aquele que dá a vida pelo seu semelhante, e ele fez. E hoje nem é isso mais, né? Nem é a vida física mesmo, né? Dar a vida é viver de maneira a beneficiar aqueles que estão conosco, buscando sempre o sentimento de nobreza. Então, como a Joana coloca aqui nesse parágrafo aqui, né? Ignorar os deveres de respeito para com a vida e para com as demais criaturas é uma loucura para nós. Mas é o que nós mais fazemos. É uma loucura. Porque nós perdemos a finalidade da existência. A gente corre para o lado contrário. Andou 180 quilômetros, descobre que andou 180 quilômetros para o lado errado. E aí fala, meu Deus do céu, e agora? Olha, meu filho, agora, pelo tanto que vai sobrar de vida, você dá para andar uns 5 de volta. Você vai gastar outra existência para andar os 175. E depois começar tudo de novo. Quantas encarnações nós estamos patinando? Recomeçando, 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 sem dar prosseguimento às nossas necessidades. Mas a Terra está mudando. O planeta está mudando. O propósito deste orbe que nos recebe, chamado Terra, é o de nos conduzir para o amor mais sublimado. Nós estamos caminhando para o mundo da regeneração. Mas para que nós consigamos ficar nesse mundo de regeneração, nós temos que conseguir acompanhar Jesus. Imagina um lugar que não dá para ver nada, uma escuridão total, e alguém com um lampião, que nós temos que prestar atenção nele, porque senão se nós tirarmos os olhos dele, e ele se adiantar muito, nós não vamos ver mais a luz. E vamos para qualquer outro lugar, menos para o lugar onde ele está indo. É assim. Nós vemos a Terra para aprender a amar, e para isso temos que seguir o Cristo. Porque Ele é a luz que vai nos levar ao mundo da regeneração. Ou a gente vai pelos caminhos dele, ou a gente vai se perder. E aí, meu filho, a Terra acabou. Aí a gente desencarna, entra na filinha lá, o meu filho, o seu é o portão 45. Não, meu portão 45 é lá no 45, mas aquele lá é de um planeta Z25 4b. Lá é muito quente, pois é. É um mundo mais ou menos primitivo, você vai para lá. Não, mas a minha mãe é peluda, parece uma macaca. É com ela que você vai nascer. Você vai ser filho de um homem primitivo, vai começar tudo de novo. Não vai regredir, mas vai passar uns apertos danados. Porque o Espírito, quando a Terra recebeu os primeiros degradados, né, nasceram filhos de quem? Dos homens de Neandertal. Nasceram aqui, sob várias raças que tinham aqui, entre eles os homens de Neandertal, né, os homens primitivos, e esses espíritos tiveram que sofrer terrivelmente, porque eles tinham tecnologia de onde eles vieram, eles tinham, né? Nós tínhamos, né? Estamos aqui agora. Podemos ter que ir para um mundo onde nós tenhamos que começar tudo lá. E aí? Então a Terra está caminhando. Nós temos que olhar para o dono do lampião, que ele vai indo lá na frente, né? É Jesus. Ele fala assim, ninguém vai ao Pai
senão por mim. Ou seja, é Ele. Então temos que seguir a mensagem dele. O Evangelho, então, é o roteiro, é o caminho. Se nós vivenciarmos o que Ele nos ensinou, com toda certeza absoluta, nós vamos deixar a Terra, não vamos deixar a Terra santo, não. Ninguém vai deixar a Terra perfeito, porque não está na nossa natureza ainda a capacidade de ser santo agora, ou de ser puros, de ser anjos. Mas um dia a gente vai ser. Mas nós vamos deixar a Terra muito melhor do que quando a gente chegou aqui. E vamos, inclusive, conseguir alcançar esse mundo novo, que é o mundo da regeneração. Quando voltarmos para cá, a Terra vai estar muito melhor. Bem melhorada. Para a gente poder ter condição de ficar aqui. Então, para isso, como ele diz aqui, a gente não pode, de maneira nenhuma, ignorar, né, o respeito à vida e às demais criaturas. A responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico é adquirida pela vivência das experiências humanas. Olha só, pela vivência das experiências humanas. Então nós temos que vivenciar a nossa vida com o nosso semelhante. Por que será que eu fui constrangido a viver com aquela pessoa difícil? Por que será que na minha família tem aquelas pessoas que me causam dissabor? Pessoas que me contrariam, que causam estranheza nos meus sentimentos. Por que eu fui convidado a viver ali? Porque eu tenho sentimentos que precisam ser educados. E somente essas pessoas podem me proporcionar isso. E porque também eu tenho débito com elas. Eu tenho um processo de harmonização que eu tenho que fazer com elas, proveniente de encarnações mal sucedidas, onde a lei de amor falhou, onde a gente não conseguiu amar, onde nós ferimos, machucamos, roubamos, mentimos, traímos, prejudicamos. E esses seres estão onde? Estão conosco aqui agora. E eles são difíceis, porque eles não confiam em nós. Todo mundo confia na gente, eles não. Porque os outros não nos conhecem. E eles conhecem. Quando eles olham para a gente, eles fazem leitura de alma. São olhos de raio-x, né? Te conheço. E por mais que você faça, às vezes nunca está bom. Né? Por mais que você faça, nunca está bom. Aí nós temos que treinar o quê? A resignação. Faça, não dependendo da aprovação ou daquilo que vem do outro. Faça pelo prazer de fazer, pela alegria de servir, pela alegria de doar, de doar-se. Porque nesse sentido a gente está o quê? Diminuindo, amenizando e às vezes até fechando a ferida aberta. Se tem uma ferida no coração da pessoa que eu abri por conta de um procedimento negativo, às vezes essa vivência com mais equilíbrio pode fazer o quê? Fechar a ferida. Se fechar completamente, eu terei conquistado aquela alma. Que bom. Agora, se nós vivemos as turras, né, brigando, aquela coisa toda, conflitando, como nós reencarnamos a maioria das vezes com os mesmos, estamos sempre entre aqueles com quem já convivemos, quem é que vai estar conosco na próxima existência? Esses mesmos, que hoje a gente não conseguiu ainda dar continuidade no sentimento, né? Então as nossas relações humanas, elas são muito importantes. E quão difícil seja ela, né? Por mais difícil seja ela, a nossa luta tem que ser também uma luta de buscar superar isso. E compreender os outros não é bom para quem é compreendido, é bom para nós. Né? O Chico falava assim, as pessoas eu tenho que dar o direito de serem o que quiserem ser. Eu tenho que ser melhor. Então eu tenho que lembrar que eu que tenho que ser melhor. Eu não posso depender de ser do tratamento dos outros em relação a mim para ser feliz, para ficar bem. Não é o obrigado que o outro me fala quando eu presto um favor para a pessoa, faço alguma coisa que me faz ficar bem. Mas é quando eu me torno grato ao que os outros fazem por mim, isso me faz bem. Uma pessoa, você faz alguma coisa para ela, diz muito obrigado, que Deus te abençoe. Isso é bom de ouvir. Mas isso não fixa em nós nenhum tipo de sentimento. Mas quando, depois de fazermos alguma coisa para os outros, a gente olha com sinceridade, diz, muito obrigado, que Deus te abençoe pelo que você me fez. E isso sim, esse sentimento de gratidão que você manifesta, que você expressa, esse fixa valores na tua alma. A gratidão, ela é enobrecedora. Ela faz faxina na alma.
Ela retira as sujidades, principalmente as sujidades da vaidade. Nós somos extremamente vaidosos. Não estou falando aqui de corpo não, viu? De vida material não. Como seres humanos, nós nos achamos assim, né? Qualquer coisa que nós tenhamos, que a gente tenha um pouquinho a mais que o outro, para nós é um negócio que nos coloca assim numa condição. Então nós somos extremamente vaidosos. A gratidão faz faxina. Ela limpa as sujidades da alma. Porque gratidão é humildade. Gratidão é humildade. Isso nós temos que fazer. Aí ela coloca aqui. Essas vivências humanas, né, harmonizam o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Nós temos deveres de compreensão com as necessidades dos outros, né? Nós temos que atender as pessoas naquilo que for possível, dentro das necessidades de quem vai receber. Não moldar uma caridade ao nosso jeito. Nós queremos servir os outros, mas do nosso jeito. Quando, na verdade, nós temos que, se quisermos auxiliar o outro, nós temos que descer. Nos nivelarmos com a necessidade daquele que precisa. Não fazer o outro subir até onde nós estamos para receber do nosso jeito. No capítulo sobre a caridade, no Evangelho, fala isso. Fala que para fazer a caridade nós não podemos humilhar ninguém. Mas ao contrário, nós temos que fazer com que a pessoa sinta que nós estamos sendo beneficiados por ajudar ela. Inverter a posição. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre a caridade, fala exatamente assim. Que nós temos que fazer aqueles para quem nós auxiliamos sintam que eles realmente estão nos dando a oportunidade. Que nós somos os beneficiados por auxiliá-los. E não o inverso. Fazer a pessoa sentir o peso daquilo que a gente está fazendo por ela. Ó, eu vou te ajudar, hein? Mas, né? Nesse mais a pessoa se achata, ela se encolhe, estou dando trabalho. Tem gente que quando o outro faz alguma coisa por ele, a pessoa se sente, ela faz o outro sentir que ele está dando trabalho. E quando não fala, né? Muitas vezes fala. Pelo amor de Deus, o trabalho que você me dá. Nem por brincadeira a gente tem que falar isso. Principalmente com idosos, às vezes pessoas que estão sob a nossa guarda, ou pessoas que não estão limitadas, que não têm condições de prover a sua própria locomoção ou cuidar de si mesmo sozinhos. Ou qualquer pessoa que, em qualquer sentido, precise de nós. Então a gente quer fazer a caridade, mas tem que ser na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né, da forma como a gente quer. E nós aprendemos com a doutrina espírita que a caridade visa a necessidade do outro e não as nossas conveniências, né? A caridade não é que é conveniente para mim. O Dr. Bezerra, nas suas mensagens, ele diz, e na biografia dele a gente via quantas vezes de madrugada, chovendo, ele pegava o cavalo e ia a distâncias longínquas atender as pessoas. E não voltava com o bolso cheio de dinheiro de lá, não. Na maioria das vezes deixava lá alguma coisa. Às vezes deixava lá alguma coisa. Trazia dinheiro, não, de onde ele ia. Tanto que é um espírito luminar. É uma alma veneranda que continua aqui conosco, auxiliando a humanidade. Pela sua generosidade, pela sua bondade. O Chico poderia ter tido os louros que ele quisesse, se ele quisesse ter usado de maneira mal intencionada a sua mediunidade. A Madre Teresa de Calcutá poderia ter sido, né, alguma coisa. O que ela fez? Ela preferiu anular-se, mergulhar nas regiões sombrias e dolorosas da Índia para anonimamente ajudar aquela gente. E assim vai. Então a caridade não é segundo os nossos moldes, é segundo o molde daquele que necessita. Segundo os moldes. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que chama Os Infortúnios Ocultos, que diz assim, que a verdadeira caridade sabe descobrir as necessidades dos outros sem que eles precisem pedir. Esta é a verdadeira caridade. Aquele que consegue descobrir a necessidade do outro sem que ele precisa pedir. Sem que ele necessite pedir. E isso é fácil de fazer? Não, porque nós vivemos para nós, né?
Nós vivemos uma vida corrida, muito voltada para as nossas necessidades, né? E ele saber descobrir a necessidade dos outros e auxiliar, a gente não faz leitura, gente, nem das necessidades daqueles que estão à nossa volta. Há um tempo atrás eu atendi uma mãe que o filho suicidou-se e ela chorava copiosamente e dizia assim: como que eu não vi que ele estava precisando de ajuda? Eu poderia ter evitado. Eu disse a ela: poder ter evitado, eu não sei se a senhora poderia ter evitado. Porque a gente não, mesmo que você tome todos os cuidados e faça o que você puder pelo outro, se a pessoa realmente fixou a ideia da autodestruição e não consegue superar aquilo, ela acaba fazendo de uma maneira ou de outra. Mas ela se lamentava dizendo que ela deveria ter se dedicado um pouco mais ao filho. Ela falou assim: eu perdi tempo. Perdi tempo. Mas, só que ela dizia assim, mas na época nós estávamos passando muita necessidade, eu tinha que trabalhar muito. Aí ela mesmo conclui dizendo: mas que adiantou eu trabalhar muito? Ela disse. Porque hoje, nada do que eu conquistei, nada do que nós temos, nada do lugar onde nós estamos tem qualquer valor. Porque a falta do meu filho deixou um vazio imenso, que nada consegue preencher. Nada consegue preencher. Não estamos dizendo aqui de forma nenhuma que ela é culpada, que ela tem qualquer culpa a respeito disso, de maneira nenhuma. Mas eu digo assim, a gente precisa, são alertas para a gente prestar atenção naqueles principalmente que estão à nossa volta, que nós não prestamos atenção muitas vezes. Fazer leitura dos olhos, dos sentimentos. Quando nós estamos interessados no ser humano, quando os seres humanos, as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que o nosso crescimento, nosso trabalho, nosso estudo, sei lá o que for, quando as pessoas são mais importantes que isso, a gente enxerga, consegue fazer leitura das necessidades de cada um. Para ir até onde a pessoa está. Não esperar que ela venha até onde a gente está, porque pode ser que ela não consiga fazer isso. Pode ocorrer que ela não consiga vir até onde a gente está. Muitas vezes vem e a gente não faz nada, né? Jesus envia os transeuntes necessitados à porta da nossa casa, quando eles tocam a campainha, a gente manda eles embora. Fala assim, se sente incomodado. Fala, não sei o que esses pedintes de rua vêm fazer na minha porta. Uai, meu filho, você não vai onde tem ninguém, Jesus manda na porta da sua casa. Aí a gente fala, é um desocupado, é vagabundo, não trabalha, não sei o quê. A gente tem sempre uma receita, né? Para dar para os outros. Normalmente, para a dificuldade dos outros, a gente tem sempre uma receita e sempre uma opinião formada a respeito de tudo e todo mundo. Às vezes a gente não vai nem lá na porta ver, né? Responde pelo interfone mesmo e manda a pessoa embora. Manda a pessoa embora. Temos que pensar. Nós viemos à Terra para desenvolver o amor. É a única finalidade da nossa existência. Porque tudo é transitório, até as pessoas são transitórias. Ninguém pode deter ninguém. Você não pode impedir que seu pai, que a sua mãe, que o seu irmão, que o seu amigo, que a sua esposa, que o seu marido, que seus filhos desencarnem a qualquer momento. Você não pode impedir isso. Não tem jeito. Como também ninguém pode nos impedir de partirmos a qualquer momento. Então nós viemos aqui com uma única finalidade, de aproveitarmos tudo que a gente tem para desenvolver o amor. E o amor é esse trabalho que a gente tem que fazer do dia a dia, da dedicação de cada dia, de cada momento, tendo a grande responsabilidade, né, de prestar atenção nas nossas vivências humanas. Essa é a nossa maior responsabilidade na existência. Seja o que for que nós estivermos fazendo. Lembre-se sempre disso. As pessoas precisam sair da nossa presença com alguma coisa de nós junto, não somente com o nosso dever cumprido, materialmente falando. Entendeu? Tem que levar alguma coisa de nós. Ninguém deve de forma alguma se sentir incomodado. Quando nós nos sentimos incomodados com a presença de alguém, é porque ainda nos faltam sentimentos nobres que possam sustentar a nossa felicidade e a nossa paz. Quantas vezes a gente escuta fulano tirou a minha paz, né? Você acabou com o meu sossego. Ninguém pode fazer isso. A única pessoa que pode acabar com a nossa paz é a gente mesmo.
com o nosso sossego, é a gente mesmo. Ninguém pode fazer isso. Quando nos sentimos incomodados, então alguma coisa está errada conosco, com os nossos próprios sentimentos. Né? Quem assim age responsavelmente torna-se pessoa ponte, em vez de assumir a postura de ser obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Então, quando a gente age assim, com essa consciência, a gente é uma ponte que faz a pessoa transitar da sua necessidade até a resolução do seu problema. Né? Agora, quando a gente não age assim, nós somos um obstáculo, atrapalhando inclusive o caminho dos outros, perturbando, né? Fazendo os outros sofrerem. Nós somos cheios de razões que a razão não pode explicar. Quantas vezes, né, os espíritos em reuniões mediúnicas, quando eles se comunicam nas reuniões mediúnicas, eles falam isso. Eu tinha tantas razões, quando cheguei aqui, todas elas se desfizeram como um castelo de cartas. Tudo que eu usei para justificar a minha vida aqui não serve para nada. Não serve para nada. Interessante, né? O Espírito falou, tudo que eu usei como razão, tudo que eu justifiquei, tudo que eu sempre utilizei para poder dizer que eu queria fazer daquela maneira, agora não tem valor algum. E eu queria voltar atrás, só que agora não é possível. A meditação desse mês foi justamente isso, né? Colocar essas situações como nossos tesouros. E nós muitas vezes achamos que nossos tesouros são o que nós já conquistamos de bom, né? E é o contrário, né? É o que nos causa dificuldades para entesourarmos os valores. A Célia lembrou da meditação que foi feita esse mês, né, da casa, onde a espiritualidade colocou pra gente que os nossos tesouros, na verdade, não são aquilo que nós chamamos de tesouros, né? Os problemas são os nossos tesouros. As dificuldades são nossos tesouros, porque são elas que nos dão a verdadeira riqueza, que é a superação do obstáculo que nos impede de caminhar, de crescer. Então, se nós trouxemos dificuldades do passado, que estão atravancando a nossa vida, não deixando a gente crescer, aquilo que se apresenta no caminho para ajudar a gente a resolver aquele problema, é justamente o nosso tesouro. Então, são às vezes as pessoas difíceis, a dificuldade material, a dificuldade da saúde, a dificuldade do trabalho, seja lá qual for a dificuldade, aquele enfrentamento que nós temos que fazer, onde aquilo exige de nós muita coisa, né? Aquele sentimento que a gente não consegue superar, né? Contra alguém ou alguma coisa, ou em relação à própria vida, a insatisfação, é o nosso tesouro. Porque através deles é que a gente vai conseguir se superar, nós vamos conseguir passar por aquele obstáculo mais rico, mais forte, bem mais iluminados do que como nós estamos agora, né? Então, para nós encerrarmos a nossa conversa desta manhã, a Joana coloca, então, nesse sentido, a visão do ser imortal contribui grandemente para entender a responsabilidade que se tem no mundo, porque é deferida desde o mais alto. Como redarguiu Jesus ao seu inquisidor: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. E realmente esse poder que Pilatos achou que tinha, ele perdeu depois. E mais tarde também, como todos nós, deixou o corpo material. Que poder ele tinha? Mas ele podia ter liberado Jesus se ele não fosse tão amarrado e tão preso às convenções do mundo. Se ele não tivesse tão preso à necessidade de se manter no cargo dele, com a autoridade que ele tinha, com o poder que ele tinha, se ele não tivesse tanta necessidade disso, ele poderia ter liberado Jesus. Como disse um orador aqui, isso não garantiria que Jesus não tivesse sido, às vezes até morto ali mesmo. O povo invadiu o palácio, matar até o governador e matar todo mundo, mas ele não teria se espiritualmente e de maneira kármica se envolvido com aquilo. Ele teria pelo menos agido segundo a sua consciência. E muitas vezes, acreditando que a gente está se preservando de alguma coisa, a gente deixa de agir com consciência e age com conveniência. O que é mais conveniente? Deixar do jeito que está. O que é mais conveniente? Fazer como eu acredito que seja, para que as coisas continuem assim. E eu não quero perder a minha posição. Então deixa caminhar, deixa do jeito que está. Ele poderia ter dito, não, vocês não vão
não vão condená-lo. Tanto que ele disse, esse homem é justo. Não tem crime nesse homem. Por que vocês querem matar ele? Por que vocês querem crucificá-lo? Mas ele mesmo assim lavou as mãos e deixou que Jesus fosse condenado. Ele deixou mesmo assim. Então o nosso comprometimento com quem somos impede-nos de chegar onde nós temos que chegar para sermos o que nós precisamos ser. Há uma diferença grande entre o que somos com aquilo que nós precisamos ser. Para viver o que somos é fácil. Só continuar do jeito que a gente está. Para ser o que a gente precisa ser, nós temos que fazer um esforço muito grande. Eu venci o mundo, disse Jesus. Vós tendes a vós mesmos para vencer. Ou seja, para a gente ser quem nós precisamos ser, a gente vai ter que passar por cima de quem a gente é. Vamos ter que passar por cima dessa dificuldade de quem a gente é. Seres imperfeitos, cheios de condicionamentos, de vícios, de paixões. Para a gente ser o que a gente precisa ser, nós vamos ter que vencer a gente mesmo. Vencer os outros é fácil. Não é difícil vencer os outros. Até ignorando alguém você vence a pessoa. Deixa para lá, não conversa mais, ignora. A pessoa não existe mais para a gente, acabou o problema com ela. Pelo menos da parte mais objetiva agora, acabou o problema. Mas tem o depois. Mas não tem como ignorar-se. É impossível. Que onde nós vamos, vai também o quê? Toda a nossa realidade. Os nossos sentimentos, quem nós somos. Então, ser é mais difícil de empreender do que permanecer como somos. Né? Lembrando que o amor é a tônica da nossa proposta existencial. E para isso, basta que nós prestemos um pouquinho de atenção à nossa vida. A existência, ela é referta de sinais. Sinais que nos são oferecidos em todos os momentos da nossa existência. Desde que nascemos, somos sinalizados. A vida oferta-nos a possibilidade de enxergar quem somos. No berço, o espírito tem a oportunidade de vislumbrar a sua volta, onde Deus convidou nascer para aprender, para melhorar, para ser. Quando cresce um pouco mais, através da educação que vai recebendo, tem o espírito a condição de entender o que deve modificar em sua natureza. O orgulho, a vaidade, precocemente apresentado, deve ser extirpado, para que no alvorecer da juventude, quando os valores das propostas urgentes se manifestarem, o espírito então, observando o lar que tem, a família que recebeu, que o recebeu, poderá então traçar um plano de reconstrução íntima, muito urgente e apropriado. Assim, voltemos o nosso coração para o período seguinte. Quando atingimos a maturidade, surge-nos então a falsa liberdade de que devemos e podemos ser como queremos. Mas Deus nos convida, neste exato momento consciencial, a rever os nossos valores. É hora dos relacionamentos definitivos, da formação da família, da escolha do trabalho, quando então a alma mergulhará no grande oceano das suas decisões, deliberações, frequentará as instituições e receberá da vida tudo quanto puder lhe proporcionar o crescimento e amadurecimento psicoemocional.
Assim, quando o tempo passar um pouco mais, quando os cabelos encarecidos apresentarem-se a brancura muito própria do tempo que passou, à semelhança da neve, que belíssima apresenta um colorido na falta de cor, como nunca se pôde ver antes. É a alma caminhando para voltar ao mundo da verdade, ao mundo da realidade. Levará consigo o aprendizado que efetuou. Assim, Senhor, queremos neste instante agradecer-te, desde o berço, desde os primeiros ensinamentos que recebemos, a oportunidade deste novo aprendizado, desta nova realidade. Ouça-nos, Senhor, o lamento da alma. Confere-nos a fé e a esperança, para que, à semelhança da criança, coloquemo-nos à sua guarda. Que a tua bondade nos alcance o coração, mas que nunca desistamos do irmão neste projeto para a nossa própria felicidade. Assim que os nossos pés caminharem nas muitas direções a que formos levados, nunca desdenhemos o coitado, o infeliz, o amargurado, porque a mesma dor que ele experimenta agora, poderei eu, em nova aurora, estar visitando o cárcere dos meus lamentos, dos meus problemas e sofrimentos, para a minha própria felicidade. Muito obrigado, Senhor. Esteja em nossos corações, agora e para sempre. Graças a Deus.